Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo em nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e que cada vez que vocês assistirem a algum vídeo, o Espírito Santo de Deus venha tocar sobre os vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma certa vez, algumas pessoas, e de vez em quando acontece, de algumas pessoas me perguntar: pastor, por que lá na igreja tal e não sei o que, o pastor ou fulano ou ciclano acabou, cometendo algo errado e não sei o que, e muitas das vezes, ninguém sabia e daí veio à tona. E por que Deus mesmo assim opera o milagre por intermédio daquela pessoa? Vamos supor assim, um líder de uma determinada igreja caiu em adultério, ou e assim por diante, algo nesse sentido assim, que acontece, e a gente vê de vez em quando sair os comentários: fulano caiu em adultério, que isso, que aquilo e não sei o que, e outras coisas que também acontecem, que vem à tona. Bom, primeiramente nós temos que ter na nossa mente, se não me falha a memória, eu acho que se não me falha a memória, eu vou deixar o versículo certinho aqui. Eu não me lembro se foi apóstolo Paulo ou se foi apóstolo Pedro que falou a respeito disso, que Deus usa quem se disponibiliza a ser utilizado. A mesma coisa, um exemplo que nós possamos dar foi a respeito de Judas Iscariotes, Judas Iscariotes. Algumas pessoas falam assim: mas o Senhor Jesus sabia que Judas Iscariotes ia trair ele, o Senhor Jesus sabia que isso, Jesus sabia que Pedro ia fazer aquilo, Jesus sabia, e mesmo assim, exatamente. Só que se a gente formos ver, no começo de quando ele começou a parte ministerial, e quando Jesus começou a chamar os discípulos, atrair os discípulos para o evangelho, formar novos discípulos. Discípulo significa aprendiz, e depois discipulado. Discipular é aquele que ensina outras pessoas. Então o Senhor Jesus chamou vários e vários, eram dezenas e dezenas de homens, tanto que a Bíblia fala lá em Mateus que os 70 foram embora, ou saíam de 2 em 2. E nós vemos numa das passagens, quando o Senhor Jesus estava em determinado lugar e Jesus começou a pegar pesado com os discípulos, com todos no contexto geral. E os discípulos começaram a ir embora. E Jesus até falou assim: olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. E Pedro até falou: mestre, para onde é que nós iremos se só tu tens a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra da vida? Pois é, aí é nesse momento, e é nesse contexto que a gente pode então observar, que a gente pode entender que os que sobrou foi esses 12. Foi Pedro, que nós sabemos que negou Jesus, Judas Iscariotes, que acabou vendendo o Senhor Jesus, e traiu ele. E mesmo assim nós vemos que Jesus perdoou ele, Jesus chamou ele de amigo, mesmo na última hora. Jesus chamou ele de amigo, e ele se matou, infelizmente. O remorso na vida dele foi tão grande, ele não aceitou o perdão de Jesus, vamos dizer assim. Então é por isso que muitas das vezes acontece, sim, Deus ele utiliza quem se disponibiliza a ser utilizado. Uma determinada vez,
uma pessoa me falou que um determinado pastor, ele usava droga, que ele fumava, usava cocaína e não sei o que, e ele era uma bênção em cima do altar. Pessoas eram, né, tocadas por Deus, não é pelo homem, não é pela pessoa em si que está ali, é sim por Deus. Então Deus, ele utiliza quem se disponibiliza a ser utilizado, né? A mesma coisa na época de Balaão lá, Deus utilizou uma mula, porque Balaão, ele estava tão cego para fazer as coisas erradas, que Deus mandou o anjo lá para matar ele. Não, eu vou matar você vai ver só. E a mula ali então esquivava do anjo, porque a Balaão não via. E assim acontece muitas das vezes com esses líderes. O pecado, a ambição do pecado, o adultério, o desvio do dinheiro da igreja e tantas outras coisas mais, ele deixa a pessoa tão cega que não vê Deus falando com ele, não quer ouvir Deus falando com ele. Então Deus vai utilizando ele até um determinado ponto, até a hora que cai. Aí a hora que cai, aí nós vemos lá em Lucas, né, Dr. Lucas, onde o Senhor Jesus fala que é lícito que venham os escândalos, é importante que venham os escândalos, mas o Senhor Jesus, ele fez um alerta: ai por aquele a quem vier o escândalo. Melhor é que amarre uma pedra sobre o pescoço e lança-se ao mar, do que desviar um dos meus pequeninos. E é o que nós vemos em muitas denominações, em muitas igrejas, tanto a igreja evangélica, igreja católica, igreja A, B, C, D, o evangelho, pode ser o alfabeto inteiro de igreja. Nós vemos isso acontecendo sim. Então é importante que nós tenhamos na nossa mente, Deus, ele se disponibiliza a usar quem se dispõe a ser usado. Então por isso que o Senhor Jesus, ele falou, ele nos ensinou antes dele ir embora: olha, pregai o evangelho toda criatura, ide pregai o evangelho, né? Então até algumas pessoas falam assim para mim: nossa, pastor, você no TikTok, não sei o que, não sei o que. Gente, eu particularmente, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou longe da perfeição. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu tenho muitos erros. Certamente eu já machuquei muita gente. Eu sei que eu já machuquei. Também já fui ferido, já fui, né? Mas a gente é sarado, a gente é curado. E a gente, quando a gente reconhece o erro, a gente vai lá, pede perdão e assim por diante. Então eu não sou perfeito, eu não sou. Só que é a minha obrigação como é a obrigação de todo cristão, levar a palavra de Deus. Eu tenho que cumprir o meu ID. Então eu utilizo Facebook, eu utilizo WhatsApp, eu utilizo o TikTok, eu utilizo o YouTube mesmo, por aqui, por esta plataforma. Então é a nossa obrigação levarmos a palavra de Deus. E vai chegar o dia do juízo final, eu tenho que fazer a minha parte. Vai chegar lá no dia, se Deus achar que eu sou digno de ir para o reino dos céus, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Agora, eu não posso ter nada em oculto, não posso ter nada que manche o nome de Deus, entendeu? Então é por isso que muitas das vezes acontece com tantos homens e tantas mulheres, caem em adultério, caem nisso, caem naquilo e não sei o que, papapá, mas não busca conserto. Aí é complicado. Então tem que buscar conserto sim, esses homens e essas mulheres, essas pessoas, liderança, né? Todos eles têm que andar segundo a vontade de Deus. Amém? Então, só para esclarecer, Deus usa quem se disponibiliza a ser usado por Ele. Não importa. Às vezes Deus usa um traficante e ele está lá para salvar a tua alma. Às vezes Deus usa qualquer pessoa. Deus pode usar quem Ele quiser e a hora que Ele quiser. E como e a maneira que Ele quiser.
Amém? Então, vamos orar então? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está no controle de tudo. Tenhamos sempre essa certeza e essa fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, visita este ou esta, Pai querido, na UTI. Pai querido, aqueles que estão, ó Senhor, entubados, ó Pai querido, no oxigênio. Pai querido, aqueles, ó Senhor, que estão em estado vegetativo, Senhor, seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Traga cura, traga renovo, traga restauração, traga libertação, ó Senhor, para aquele que precisa ser liberto. E portas abertas, ó Senhor, para aquele que necessita de um emprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação, porque toda vez que cair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube irá te notificar. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Se você assistiu até o final, comente. Mula de Balaão, jumento de Balaão, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.